Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio, professores que sempre nos acompanham. Eu sou a professora Mara Valéria e estou aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento Start, Hora do Desafio. Aprofundamento esse em que a gente traz aí a questão dos jogos de tabuleiro até chegarmos no RPG, que é exatamente o nome do nosso componente. E a nossa aula de hoje, ela tem o título, deixa eu mudar aqui, vamos lá, dos jogos de tabuleiro ao RPG, que é o nosso componente, registrando as vivências, sistematização 1, é isso. Passamos aí pelas aulas de desenvolvimento, no qual tínhamos que conversar sobre os elementos em que eu, juntamente ao professor Ed e a professora Tayana, pudemos aqui mostrar todos os elementos que compõem o RPG na jogada propriamente dita, para que isso ficasse mais gostoso, mais atrativo do que tão somente eu ficar aqui reproduzindo vocês aí, né, da questão de conceitos. Então, por que não falar do personagem, já mostrando como que ele pode funcionar no jogo? Por que não falar do uso dos dados, se a gente joga e utiliza o dado no jogo? Por que não falar do mestre, do narrador, se o professor Ed, nesse caso, ele acabou fazendo essa função quando ele lia o nosso caminho ali, dava o guia, né, a nossa forma do jogo e mostrando, você faz isso? De qual forma? Se você for isso e isso. Então, nós mostramos aqui os elementos no jogo de RPG. E hoje a gente vem aí com as duas aulas de com a aula de sistematização, mas para que vocês façam dois processos. Um é o reconhecimento do trabalho que teremos afinidade com um outro componente, que é o componente 5, componente ministrado aí pelo professor Osmar. E a gente vai fazer e vai falar dos registros do que tivemos dessa aula, da primeira aula da atividade 2 até a última aula, que foi a do nosso desenvolvimento, tá certo? Então vamos aqui, lembrando que essa aula ela é pautada aí, né, por uma habilidade. Então eu vou mostrar para que vocês façam um print, EMIFCG05. Aí nós temos também as competências da formação geral básica, que é a competência 1 e 2, com as habilidades da qual nós estruturamos a aula. EM13 LGG 101, EM13 LGG 103, M13 LGG 203. Então, são essas habilidades, professores, podem dar um print aí. Lembrando que eu estou aqui com vocês do outro lado, mas não estou sozinha, estou com as intérpretes de Libras hoje, a Kátia e a Cristiane. Eu vou fazer a minha descrição. Eu estou hoje vestindo uma blusa preta, ela tem uns detalhes à frente, por cima um casaquinho vinho, estou de óculos, meu cabelo está solto, meu cabelo é claro e longo. Eu sou uma pessoa de pele parda, tenho uma estatura mediana, apesar que eu comecei a verificar essa questão da estatura, eu estou mais para uma mulher alta do que para uma estatura mediana. Estou com o relógio na mão esquerda, pulseira de prata na mão direita, tá certo? Então vamos lá, vamos prosseguir aqui. O nosso eixo estruturante é de investigação científica e processos criativos, porque quando a gente trata da questão do RPG, e vocês puderam ver no jogo propriamente dito, nós usamos e fizemos muito essa relação da criatividade ali no momento do jogo. Embora o nosso jogo de RPG, o trazido jogado aqui, seja aquele jogo que ele tem o livro, que já vem com a guia do que acontece com as
personagens, nós temos todas essas questões da criatividade, porque eu acabo escolhendo também o caminho que eu vou seguindo aí, né? Eu tenho algumas opções que me são possibilitadas, e aí eu uso toda a questão da minha criatividade, desse processo de criação. Mas hoje, como a gente vai falar do LARP, que tem toda essa questão de criatividade, isso vai ficar muito evidente para vocês, tá bom? Então vamos continuar aí. Promover a interação com o componente 5 e no que tange ao LARP é um dos nossos objetivos. Retomar a temática do LARP e registrar as ações sobre as aulas já realizadas. Isso vai ser bem bacana. Continuando, aquele nosso resuminho, então nós teremos 2 aulas de sistematização e essa é a nossa primeira aula, já partindo aí para atividade integrada 3, tá certo? Vamos lá. O que é o LARP, né? Eu vou usar aqui a lousa, tá certo? Vou destacando aí palavras que a gente deve deixar com ênfase. Então, vocês já ouviram falar no LARP? Opa, coloquei a caneta, vou apagar aqui e vou para o marca-texto para ficar melhor. É o Live Action Roleplay, ou jogo de interpretação ao vivo, né? Que aí é a tradução em português. O live action é uma das formas de se jogar RPG, né, que é a sigla para o roleplay game, traduzindo como jogo de interpretação de papéis ou jogo de representação. Assim como o RPG é uma evolução ou variação dos jogos de guerra, o live action pode ser considerado uma evolução, uma variação do RPG, né? O live action. Então é assim, quando a gente fala do RPG, diferentemente daquele que nós trouxemos aqui, que tinha o tabuleiro, na verdade, a base dele, tinham os personagens caracterizados ali, a gente tinha os dados, as fichas, o material em que nós fazemos as nossas orientações, as cartas que aí a gente vai tirando para também identificar as questions, os personagens secundários das nossas histórias, e aí a gente tem essa outra, né, como que eu posso dizer aí, um outro modo do RPG, que é o LARP, que ele, na verdade, ele é traduzido pra gente como um jogo total de interpretação. Por quê? Porque aí eu não tenho aquele tabuleiro. Os personagens somos nós ali, ao vivo, fazendo toda a movimentação guiada pelo mestre, né, pelo narrador aí na história, com a trajetória. E aí, esses jogos, eles têm essa característica mesmo, né, de mostrarmos aí a questão dos jogos de guerra, as personagens que elas são apresentadas mas no cenário mesmo. Então, por exemplo, ali eu coloquei um mago aqui na nossa, tá bem aqui, ó, tá bem aqui atrás de mim, um mago aí representando que a gente encontra, viu, gente, muito na narração quando a gente trata aí desse LARP, ok? Vamos seguindo aqui. Então, vamos lá. Em uma live action, você não imagina o cenário narrado pelo mestre ou narrador, mas utiliza o espaço à sua volta como o cenário do jogo. Por quê? Porque essa questão, ele vai colocando, né, as partes, na verdade, o que vai ser feito. Então, você já tem o cenário e você vai entrando aí com a sua performance de acordo com a comanda do mestre, né, ou do narrador da história. Em uma sessão de RPG comum, cada jogador pega a sua ficha e senta-se à mesa, como em um jogo qualquer, representando ali seu papel sem nenhuma interação real com os outros jogadores. Já o live action é o estilo de
RPG que mais se aproxima de um teatro de verdade. Então, isso aí eu quero que vocês deixem destacado, porque vocês, na próxima atividade, devem aí, né, pensar também nessa questão da interpretação. É onde nós chegaremos junto ao componente 5, que vai trabalhar essa outra forma aí de RPG, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Você representa seu personagem exatamente como um ator representaria um papel. Exatamente como uma peça de teatro, onde cada jogador representa um personagem. A diferença é que esses personagens foram construídos antes, com a ajuda do mestre, ok? Então, sempre deixar aí destacando essa importância. E que estes personagens não seguem um roteiro ou script pré-definido, e sim improvisam ações baseados... É que eu vou grifar tudo, gente. Na construção e na história criada para seus personagens. Então, essa questão da criatividade, ela vem à tona. O mestre narrador, ele tem que imaginar o cenário e aí guiando a construção junto aos personagens para que eles interpretem os seus papéis, como o exemplo aqui de uma peça teatral. Então, imaginem vocês em um cenário propício, em que começa a ser narrada uma história e você interpreta. Claro, tendo também, né, aquelas orientações, como também a gente tinha no jogo que nós fizemos aqui na mesa, na bancada, tá certo? E aí é importante que vocês destaquem que o personagem ele tem toda a questão da interpretação, mas também o uso das vestimentas, que ele deixa aquilo muito mais real, ok? Então vamos lá. Aí, pensando então nesses elementos, vamos ao jogo. Eu não vou conseguir jogar aqui, né? A gente só tem as 2 aulas aí de sistematização, mas a gente também tem que pensar na questão da construção, das anotações do que nós vivemos. Mas se vocês olharem bem essa imagem aí, que está para vocês, e aí eu coloco, vamos ao jogo, é isso, a interpretação de vocês. A gente tem um cenário, né? A gente imagina uma floresta. Olhem bem as vestimentas, né? A construção do personagem. Eles estão caracterizados. Eles não estão numa sala, num quarto. Eles realmente estão aí em uma floresta onde teremos um enredo, teremos uma história, tá? Então, quando a gente lida aí da questão do local, eles geralmente são escolhidos locais mais isolados ou locais mais fechados que não tenham tanta interferência de pessoas de fora. Então, essa imagem eu coloquei para que vocês tivessem essa visão aí do que quando a gente fala de um ambiente em que ele seja propício para a história que será narrada, tá bom? Eu, por curiosidade, né, fui também em busca de mais identificação e características do LARP para que incentive aí vocês também a busca disso. É claro que eu sei que muitos estudantes que estão aí me ouvindo conhecem também esse modo, né, do jogo de RPG, que pratica, que joga com outros colegas, com familiares e que poderão, nesse momento, serem protagonistas aí da ação de passar também essas informações, falar com propriedade como se joga, né? Então, assim, vocês têm a questão da investigação, como eu fiz aqui também. Então, eu fui em vários lugares buscar saber mais sobre o local, sobre a questão das roupas, sobre as ações, sobre as regras.
E essa investigação vocês devem fazer aí, tá bom? Como eu disse, lá no 3 a gente vai pensar um pouquinho também nessa questão do desenvolvimento, para que no final, juntamente ao componente 5, quando vocês forem construir aí um campeonato de RPG na escola que será totalmente organizado por vocês e pelo componente 5, vocês já terão aí essa mobilização, já terão feito todo esse processo dos personagens, na história, na narrativa enviada, entre outros. Então vamos falar um pouquinho mais do local, ok? Os locais podem ser tão amplos quanto a área de uma fazenda, por exemplo. Aí eu imagino um espaço reservado de um parque ou de uma floresta. Então, vocês podem se dirigir a um parque para fazer? Pode. Vocês podem usar o espaço da quadra e montar também a questão do cenário? Pode. Aí vai ficar por criatividade de vocês. É onde entra o nosso outro eixo estruturante, né? O que vocês, alunos protagonistas, vão levar aí toda essa questão da história, do enredo, pensar no cenário, pensar no local, pensar nas vestimentas, entre outros, tá bom? Hoje, nós sabemos também que esse jogo ele está sendo muito difundido, muitas pessoas são adeptas, mas também nós temos aqueles que nunca ouviram falar. E não é por isso que esses estudantes vão ficar de lado, né? Então, assim, é pensar em todos participando aí desse grande jogo de RPG. Vocês podem até se dividir, enquanto uns utilizam o jogo como nós jogamos aqui, né? Que é o jogo com o tabuleiro, as peças, o material, e outros vão praticando aí, aprendendo, desenvolvendo. Depois vocês trocam os jogos, mas isso vai muito das características de você, da escola, do espaço, de como vocês, estudantes, estão se organizando com os professores de vocês. Daqui a pouquinho nós temos a interação. Gostaria muito que entrasse aqui alguém ou assim, eu nunca joguei isso, mas contar para mim como está sendo aí do outro lado, né? Como que está sendo desenvolvido o start na escola de vocês, não somente do meu componente, mas porque os outros eles acabam se integrando, e também alguém que conhece muito sobre o LARP para também falar aqui com a gente. Então vamos lá. O LARP é um jogo muitas vezes parece uma festa fantasia, como vocês puderam ver anteriormente. Não necessariamente existe uma aventura pré-determinada, como no RPG de mesa comum. Os elementos do LARP, então é muito importante a gente destacar aí, o local, o mestre, as regras, o contato físico, os estilos. Então tudo isso tem muitas características que vocês esses elementos têm características específicas e vocês devem fazer uma pesquisa bem bacana aí acerca deles. Assim como nós fizemos acerca dos elementos do RPG propriamente dito. Tá bom? Então fica aí como essa atividade para que vocês busquem os elementos, eles estão aí descritos, que a gente deve se apropriar para poder conseguir entrar no jogo de verdade. Na interatividade também eu vou falando um pouquinho mais sobre esses elementos, deixando claro que a pesquisa maior eu quero ver de vocês aí, estudantes protagonistas. Então, professor, promover a interação com o componente 5, tá certo? No que tange ao LARP, vai ser muito importante. Retomar essa temática do LARP, se necessário, aí na questão da pesquisa, e registrar as ações sobre as aulas já realizadas, isso vai ser muito pertinente, assim como os registros fotográficos também. E aí foi o que eu disse, olha, de olho na integração com componente aqui, 5, pensamento e resolução de situações, problemas, tá bom? Então vocês devem aí, estudantes, já conversar com o professor de vocês do outro componente para ver a integração aí no que tange a esse outro modo de se jogar RPG.
O que aprendemos então, que já eu vou chamar interação, nós promovemos a interação com o componente 5, retomamos a temática do LARP, aí já foi citado durante as aulas de desenvolvimento, mas eu nunca me aprofundei no assunto, e vocês vão fazer a questão dos registros das ações sobre as aulas já realizadas. Eu gostaria também que vocês avaliassem a nossa aula já. Eu espero vocês aqui. E enquanto vocês entram, eu vou falando um pouco mais aí sobre os elementos do LARP, ok? Espero vocês. Tô aqui.